Às 9h49, Juliana Rosa trazendo um quadro das preocupações que existem agora em relação à inflação no mundo e a possibilidade de crescimento menor da economia mundial no ano que vem, né, Juliana? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, na Europa, principalmente, o risco de recessão vai crescendo conforme a gente vai acompanhando os dados que vão sendo divulgados. Hoje foi divulgada a maior inflação ao produtor da história aqui recente dos dados de inflação da Alemanha. É o índice de preços ao produtor, com um salto de mais de 45% em agosto, na comparação com o mesmo período de 2021. Aqui na Europa, o que a gente vê é uma alta muito forte de preços que está relacionada à disparada do preço do gás. Para você ter uma ideia, o preço do gás antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia estava ali em torno de 15, 20 euros o megawatt-hora, e agora estava apurando aqui com uma empresa especializada em energia, está na casa de 200 euros, então sai de 15, 20 para 200, então é algo inimaginável, no ano um salto de 83%. A Europa é altamente dependente do gás fornecido pela Rússia, em torno de 40% do que o continente europeu usa de gás é fornecido pela Rússia, e cada vez a Rússia vai fornecendo menos gás para a Europa, com o argumento de que tem problemas técnicos no principal gasoduto que faz a ligação do produto para a Europa, e ali há uma acusação de ambos os lados, porque parece realmente uma chantagem de a Rússia em relação à Europa, para que a Rússia possa ser beneficiada com a queda das sanções que foram impostas por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O fato é que, para a gente, o que isso importa? A Europa, cada vez mais numa situação de falta de gás e de disparada de preços, ela entra em dois riscos. Um, obviamente, com essa disparada de preços, o risco aqui de recessão vai se tornando cada vez maior, falta gás para a produção, e com a chegada do inverno europeu vai faltar gás para aquecimento das residências, uma situação realmente bastante preocupante ali para a Europa. Então, o risco hoje de recessão contaminar outras partes do mundo parece cada vez maior. É um PIB que tem um peso grande, né, juntando Europa, Reino Unido, é 20% do PIB mundial, contamina, obviamente, Estados Unidos, China, e com o mundo crescendo menos, bate aqui na nossa economia também. Os Estados Unidos estão com uma inflação alta também, devem aumentar ainda mais os juros amanhã, vão crescer menos, a China está crescendo menos, então a gente tem um mundo crescendo menos. Isso, por um lado, nos afeta, porque a gente também vai crescer menos com esse mundo crescendo menos. Por outro lado, Thaís, é importante que o mundo cresça menos, diminua o consumo, para que a inflação caia, os preços caiam, como a gente já começa a ver. Então a gente precisa acompanhar de perto só, porque no caso do gás, quando chegar o inverno europeu principalmente, o substituto para aquecimento das casas é o diesel. Então a gente vê ontem a Petrobras diminuindo o preço do diesel. O diesel pode voltar a subir, porque pode começar a ficar mais caro para ser um produto substituto do gás. Então essa crise energética é preocupante, a gente vê uma tendência de queda de preços internacional, mas no caso específico ali da questão energética, é algo que preocupa, a gente tem que acompanhar de perto. Ou seja, é uma chacoalhada, né, que aconteceu no mundo pós-pandemia, depois com guerra, que ainda o mundo está se rearrumando, né, puxando esses preços para baixo, isso gerando menos crescimento, e a gente ainda está nesse processo de rearrumação das economias mundiais, né, Thaís? Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, Juliana. O Brasil hoje é um grande exportador de commodities, né, tanto agrícolas como na área de minérios. O fato de a inflação em vários países que você citou ainda está ali bem acima do que os seus governos desejariam, não pode jogar em nosso favor, na medida em que os preços, por exemplo, dos produtos agrícolas segue bem elevado, e é esse mercado que a gente usa nas nossas exportações? Com certeza. O ideal, Thais, o mundo ideal é que a gente consiga
que o mundo cresça um pouco menos, ou seja, os preços diminuam um pouco, mas o mundo não entre em colapso de uma recessão, ou seja, a gente continue vendendo bastante, é importante que o mundo continue consumindo bem da gente. Alimento, a gente é player global, né? Todo mundo sempre vai consumir alimento, então a gente sempre está muito bem posicionado nessa parte alimentar, agrícola. Então a gente continua bem posicionado nessa questão alimentar. Agora, nessa parte de construção, né, que depende de minério, o Brasil é muito forte nessa parte de petróleo também, então o mundo consumindo menos, circulando menos caminhão, fazendo menos obras, então a tendência é a gente vender menos. Então o ideal é que o mundo cresça um pouco menos para que os preços diminuam, a gente tenha menos inflação, mas não mergulhe numa recessão. Então vamos ver se a gente consegue ver o mundo chegando nesse equilíbrio ideal, Thaís. É isso aí. Juliana Rosa com destaque da economia aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ju. Beijo. Até amanhã. Um beijão. Até amanhã.